O que parecia ser apenas mais uma manhã tranquila e alegre em um dos programas mais assistidos e queridos da televisão brasileira, transformou-se em questão de minutos em um momento profundamente chocante e emocionante, transmitido ao vivo para milhões de espectadores. Anitta, estrela reconhecida internacionalmente, estava no palco com seu carisma habitual, compartilhando com o público suas experiências intensas durante as comemorações recentes do Carnaval. Com seu sorriso largo e contagiante, a cantora comentava sobre os bastidores da folia, seus sucessos recentes e toda a energia positiva que havia recebido do público em suas apresentações. No entanto, o ambiente leve e descontraído desapareceu rapidamente quando, sem aviso prévio, o apresentador anunciou a chegada surpresa de mais um convidado especial, o padre Fábio de Mello. Ao ouvir o nome do religioso, o semblante de Anitta mudou, instantaneamente dando lugar a uma expressão surpresa e visivelmente apreensiva. A plateia, também pega de surpresa, permaneceu imóvel enquanto observava o padre entrar lentamente no palco, transmitindo calma e serenidade, mas com um olhar profundo que parecia atravessar diretamente a cantora. O auditório inteiro ficou em um silêncio absoluto, aguardando com ansiedade o desenrolar daquela situação inesperada. Logo após se acomodar próximo à cantora, Padre Fábio foi confrontado com uma declaração recente, feita por Anitta, na qual ela admitia publicamente sentir um profundo vazio emocional após a euforia das apresentações durante o Carnaval. Essa confissão havia gerado bastante repercussão e debates intensos nas redes sociais. Com toda a atenção do auditório voltada para ele, Padre Fábio não hesitou em responder diretamente àquela situação delicada. Porém, sua explicação foi tão profunda, contundente e inesperada que a cantora não conseguiu conter as emoções. As lágrimas começaram imediatamente a escorrer pelo rosto de Anitta, ao vivo, diante de milhares de espectadores surpresos e emocionados com aquela cena. Todos ficaram perplexos, tentando entender o que exatamente o religioso teria dito para provocar tamanha comoção na cantora, que normalmente demonstrava extrema confiança diante das câmeras. O silêncio constrangedor do auditório refletia a surpresa coletiva, enquanto Anitta, visivelmente abalada, tentava em vão recuperar o controle emocional. Naquele exato momento, milhões de brasileiros que acompanhavam o programa ao vivo já haviam sido totalmente capturados pela tensão do acontecimento, aguardando ansiosamente pela explicação que o padre Fábio daria sobre o vazio emocional sentido pela cantora e por tantas outras pessoas. Nas redes sociais, o impacto já era gigantesco, com internautas buscando freneticamente entender o motivo daquela reação surpreendente e quais seriam as palavras tão profundas do religioso que tinham provocado tal impacto em uma das maiores estrelas do Brasil. Após recuperar parcialmente sua compostura diante das câmeras, Anitta, com os olhos ainda marejados e visivelmente emocionada pela resposta inesperada do padre Fábio de Mello, resolveu confrontá-lo diretamente, tentando entender melhor aquilo que havia tocado tão profundamente seu coração ao vivo. Padre Fábio, eu realmente senti tudo o que você disse agora, mas preciso entender melhor, porque mesmo com tudo que já conquistei, ainda sinto esse vazio. Tenho fãs, sucesso internacional, fama, dinheiro e reconhecimento, mas mesmo assim, algo sempre parece faltar. Você acha mesmo que isso é falta de Deus, como você acabou de mencionar? Padre Fábio, mantendo sua habitual serenidade, respondeu à cantora de maneira direta, firme e profundamente verdadeira, enquanto o auditório inteiro permanecia em silêncio absoluto, preso à força do diálogo entre ambos. Anitta, entenda que a alma humana não foi feita para se satisfazer com coisas passageiras. Você alcançou conquistas maravilhosas, é admirada, possui milhões de fãs pelo mundo e ainda assim não conseguiu preencher totalmente o seu coração. Isso acontece justamente porque a felicidade, que vem da fama, do dinheiro e do sucesso, é superficial demais para sustentar a profundidade do nosso ser. Você mesma acabou de admitir sentir um vazio após toda a euforia dos shows e do Carnaval, exatamente porque nada disso é capaz de satisfazer completamente o coração humano, que é feito para algo infinitamente maior. A verdadeira alegria não
Está no palco, mas dentro de você, numa conexão mais profunda, que só pode existir quando você encontrar algo eterno. A plateia, novamente impactada pela clareza e profundidade das palavras do religioso, reagiu com aplausos discretos, mas intensos, demonstrando claramente como a mensagem estava tocando diretamente o coração de todos presentes naquele auditório. Anita abaixou novamente o olhar, claramente refletindo sobre as palavras do padre, enquanto tentava controlar suas emoções diante de milhões de telespectadores. Percebendo que a cantora estava profundamente impactada pela resposta a Padre Fábio, prosseguiu de maneira ainda mais incisiva, tornando o diálogo ainda mais intenso e emocionante. Você é uma artista brilhante, Anita, e milhões de pessoas se inspiram em você. Porém, é justamente por isso que sua sinceridade agora tem tanto poder. Esse vazio não é algo para se esconder, é algo para refletir. Muitas pessoas tentam disfarçar o vazio, buscando mais e mais sucesso, fama e dinheiro, apenas para descobrir que continuam insatisfeitas. A resposta firme e sincera do Padre Fábio provocou imediatamente uma reação forte e inesperada na plateia, que explodiu em aplausos emocionados, demonstrando apoio absoluto ao religioso e a sinceridade surpreendente da cantora. O auditório, agora completamente envolvido pela força das palavras ditas naquele diálogo profundo e revelador, estava visivelmente impactado com o rumo inesperado que a entrevista havia tomado. Naquele instante, o episódio já havia se tornado viral nas redes sociais, gerando milhares de comentários emocionados e discussões acaloradas sobre o tema abordado pelo Padre Fábio. Vídeos curtos da cantora chorando e do religioso explicando, com clareza, o vazio emocional da fama já eram vistos por milhões de brasileiros, tocando profundamente pessoas que jamais imaginaram presenciar algo tão verdadeiro e humano em plena televisão aberta. O Brasil inteiro estava preso àquele debate profundo, surpreendente e inesquecível, que havia revelado algo raríssimo na televisão nacional, a fragilidade autêntica de alguém acostumado aos aplausos e às luzes do palco, e a força transformadora das palavras sinceras ditas pelo Padre Fábio de Mello. O apresentador, para quebrar o clima que estava entre os dois, se pronuncia. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Tem um livro que todo mundo está comentando, um tal de Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele mostra o que está por trás das mudanças que vêm acontecendo no país, desde a política até a forma como a mídia trata certos assuntos. Alguns falam que é só exagero, mas ultimamente até eu tenho me perguntando, se realmente fosse apenas exagero, por que será que tem tanta gente querendo censurar esse livro? A plateia ficou em silêncio, esperando a resposta. O Padre Fábio de Mello faz um comentário sobre o livro. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. Olha, até que isso faz sentido. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não pode ser apenas mais uma fake news da direita? A resposta veio com calma, mas sem deixar dúvidas. Quem está prestando atenção já percebeu que muita coisa mudou nos últimos anos. Certos valores que sempre foram a base da nossa sociedade estão sendo deixados de lado. A fé cristã, a família e até a liberdade de expressão estão sendo questionadas. Mas isso não acontece por acaso. Esse livro explica exatamente como isso vem sendo feito e qual a motivação por trás disso. Eles até estão tentando censurar esse manual. Mas para o azar deles, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde.
Anita ainda respirava fundo, tentando recuperar-se do impacto emocional causado pelas palavras do padre Fábio de Mello. Ainda visivelmente abalada, mas determinada a entender melhor a sensação que vinha carregando ela, decidiu insistir, buscando outra perspectiva sobre o tema. Padre, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas eu amo o que faço. Minha carreira me trouxe momentos incríveis, conquistei o mundo. Fiz história, vivi experiências que muitas pessoas sonham em viver. Mas será que o problema está mesmo nisso? Não pode ser apenas uma fase, um esgotamento natural depois de tanta intensidade. A plateia ouviu atentamente. Muitos concordavam que a rotina frenética e a exposição constante poderiam ser fatores que influenciavam a sensação descrita por Anita, mas o padre Fábio manteve a calma e respondeu com um olhar compreensivo. Anita, não há nada de errado em amar o que você faz. O seu talento, sua arte e sua capacidade de alcançar pessoas são dons preciosos. Mas o problema não está na sua carreira, e sim na expectativa que você deposita nela. Se sua felicidade depende apenas do próximo show, do próximo sucesso, do próximo aplauso, então ela sempre será instável. O que acontece quando as luzes se apagam? O que sobra quando a multidão vai embora? Você pode ter tudo o que sempre quis, e mesmo assim sentir que não tem nada. Porque a alma humana não se sacia com conquistas passageiras. Ela deseja algo eterno. O impacto daquelas palavras foi imediato. O silêncio tomou conta do auditório. Anita, que antes buscava argumentos para justificar sua sensação de vazio, foi surpreendida por uma verdade que parecia traduzir exatamente o que ela sentia, mas nunca havia conseguido explicar. Seus olhos brilharam novamente e a emoção ficou evidente. A plateia percebeu o peso daquele momento. Pessoas na primeira fila trocavam olhares entre si, impactadas pelo que estavam ouvindo. Era como se o padre Fábio estivesse falando não apenas com Anita, mas com todos ali presentes e com milhões que assistiam de casa. Anita, agora mais introspectiva, respirou fundo antes de responder. Então o senhor está dizendo que nunca vai bastar, que por mais que eu conquiste, sempre vai faltar alguma coisa. O padre Fábio sorriu levemente, demonstrando compreensão e paciência, e respondeu com a serenidade que lhe era característica. Sim, porque fomos criados para algo maior. Se tentarmos preencher nosso coração apenas com coisas deste mundo, sempre ficaremos insatisfeitos. Isso não significa que sua arte, seu trabalho e suas conquistas não sejam importantes, mas significa que nada disso por si só será suficiente. Você já experimentou o sucesso em todos os níveis, e ainda assim está aqui diante de milhões de pessoas dizendo que sente um vazio. Isso prova exatamente o que estou falando. A plateia, que até então permanecia imóvel, começou a aplaudir com intensidade. Muitos espectadores não conseguiam esconder a emoção. Anita, sem palavras, apenas balançou a cabeça lentamente, refletindo sobre tudo o que havia sido dito. Nas redes sociais, os vídeos daquele momento já estavam entre os mais comentados do dia. Milhares de pessoas diziam sentir o mesmo que Anita, e admitiam que nunca haviam pensado sobre isso dessa maneira. O impacto da conversa havia ultrapassado os limites do estúdio e estava ecoando por todo o país. A entrevista, que começou como uma conversa descontraída sobre carreira e carnaval, havia se transformado em um dos diálogos mais intensos e emocionantes já exibidos na televisão brasileira. E o público sabia que ainda havia mais por vir. O auditório inteiro parecia respirar em compasso com Anita. A cantora, sempre tão expressiva e confiante, agora permanecia imóvel, olhando para o nada, tentando processar tudo o que havia ouvido. Era nítido que aquelas palavras haviam tocado algo profundo dentro dela, algo que nem mesmo seus maiores sucessos ou conquistas tinham conseguido preencher. Percebendo o impacto de sua fala, padre Fábio de Mello fez uma pausa, deixando o silêncio aumentar a expectativa antes de continuar. Então, com uma voz ainda mais suave, mas carregada de profundidade, ele prosseguiu. Anita sabe qual é o grande erro que muitos cometem: acreditar que a vida é uma busca incessante por felicidade. Mas a felicidade, da forma como a maioria imagina, é passageira. É uma emoção, não um estado permanente. O que precisamos não é de momentos felizes, e sim de algo que nos sustente mesmo quando a felicidade se vai.
Você tem tudo o que sempre quis e ainda assim sente que falta algo. E sabe por quê? Porque a alegria que vem do mundo sempre acaba. Mas aquilo que vem de Deus, aquilo que dá sentido real à vida, nunca se esgota. Anita ergueu os olhos lentamente e encarou o religioso. Dessa vez, não havia mais ironia, não havia mais tentativa de argumentação. Apenas um olhar sincero de alguém que pela primeira vez parecia ter encontrado palavras para definir aquilo que sentia. O auditório inteiro estava congelado. Ninguém ousava interromper aquele momento. O apresentador, que até então tentava manter a neutralidade, apenas observava visivelmente, tocado pela troca intensa entre os dois. Anita, respirando fundo, quebrou o silêncio com um tom de voz mais baixo do que o habitual. Eu já senti essa alegria passageira muitas vezes, mas o problema é que ela sempre vai embora. O carnaval acaba, o show termina, o sucesso de uma música dura um tempo. E aí eu fico esperando pela próxima coisa que vai me dar essa sensação de novo. É como uma montanha-russa. Tem horas que eu estou no topo, mas logo depois desço de novo. Padre Fábio sorriu levemente, como quem já sabia que aquela era a verdadeira questão. Ele então respondeu com serenidade: e você vai continuar sentindo isso enquanto acreditar que a alegria está nas coisas externas. Você busca algo eterno em lugares onde tudo é temporário. O coração humano não foi feito para depender de aplausos, holofotes ou conquistas. Essas coisas são boas, mas não podem ser o alicerce da nossa paz. Quando a gente entende isso, finalmente encontra um equilíbrio real. Anita permaneceu em silêncio. Dessa vez não havia mais nenhuma resposta. Ela apenas olhou para baixo, respirou fundo e tentou conter mais uma lágrima que ameaçava escorrer. A plateia, que até então acompanhava tudo em absoluto silêncio, explodiu em aplausos. O impacto das palavras do Padre Fábio era inegável. Todos ali estavam sentindo que aquele não era apenas um debate. Era um momento de revelação, uma conversa que tocava algo maior do que apenas a vida da cantora. Enquanto isso, nas redes sociais, o debate já dominava as tendências. Milhares de comentários apareciam a cada segundo. Pessoas do Brasil inteiro se identificavam com as palavras do Padre Fábio e com a reação sincera de Anita. Muitos diziam que sentiam exatamente o mesmo vazio e que nunca haviam ouvido uma explicação tão clara para o que passavam. A entrevista, que começou como uma conversa sobre carnaval e carreira, havia se transformado em um dos momentos mais impactantes da televisão brasileira. Mas ainda havia mais por vir. O silêncio que tomou conta do estúdio era quase palpável. Anita, que sempre foi conhecida pela sua postura confiante e desafiadora, agora estava vulnerável diante de milhões de espectadores. Seus olhos ainda brilhavam de emoção, e sua respiração parecia mais profunda, como se estivesse lutando internamente contra tudo aquilo que acabara de ouvir. Ela olhou ao redor do auditório, viu os olhares atentos da plateia e percebeu que naquele momento não estava interpretando um papel, não estava no palco como uma estrela pop. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava sendo apenas Larissa, a pessoa por trás de Anita. Respirando fundo, decidiu se abrir como nunca havia feito antes. Padre, eu nunca falei isso publicamente, mas acho que hoje eu finalmente entendi o que realmente tem me machucado há tanto tempo. Não importa o quanto eu conquiste, sempre sinto que preciso provar algo para alguém. Preciso ser forte, preciso ser inovadora. Preciso ser a melhor. Mas toda vez que um grande momento passa, parece que tudo volta para aquele vazio. É como se eu tivesse que continuar correndo, porque se eu parar vou ter que encarar tudo isso que eu venho tentando ignorar. A revelação sincera pegou a plateia de surpresa. Algumas pessoas enxugavam discretamente os olhos, sentindo o peso das palavras da cantora. O auditório estava completamente entregue ao momento, percebendo que aquele não era mais apenas um debate filosófico, mas um encontro profundo e transformador. O Padre Fábio de Mello, que até então mantinha um tom sereno e didático, agora olhava para Anita com um misto de compaixão e compreensão. Seu olhar dizia que ele sabia exatamente o que ela estava sentindo. Anita, você acabou de descrever o que muitas pessoas vivem todos os dias sem perceber. Essa busca constante por validação, essa necessidade de estar sempre se superando, de provar o próprio valor.
Isso é um fardo muito pesado para qualquer ser humano carregar sozinho. A cantora escutava atentamente com os olhos fixos no religioso. Mas aqui está a grande verdade: você não precisa continuar correndo. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu valor não está nas suas conquistas, nos números, nos prêmios ou na quantidade de pessoas que te aplaudem. Seu valor já existe simplesmente porque você é. E quando você encontrar um propósito que não dependa do sucesso, mas sim de algo que esteja dentro de você, esse ciclo de vazio vai acabar. A plateia reagiu com um misto de silêncio e emoção. Aquele momento não era apenas sobre Anitta, era sobre todos que já haviam sentido essa angústia, essa necessidade de estar sempre correndo atrás de algo que nunca parecia suficiente. Anitta respirou fundo novamente. Pela primeira vez na entrevista, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Não era um sorriso de quem estava tentando esconder algo, mas sim de alguém que pela primeira vez havia encontrado uma resposta verdadeira. A internet já estava fervendo. Milhões de pessoas acompanhavam e comentavam cada trecho do debate, compartilhando suas próprias experiências e sentimentos. Pessoas de diferentes idades e realidades diziam que nunca haviam se sentido tão compreendidas. O nome do padre Fábio de Mello e de Anitta dominava as redes sociais, e as palavras ditas naquele palco já estavam sendo reproduzidas em todos os cantos do Brasil. A conversa, que começou como um debate sobre o vazio pós-carnaval, agora havia se tornado um divisor de águas. A televisão brasileira estava diante de um momento inesquecível, e o público sabia que algo muito maior havia acontecido ali. Mas antes do fim, o padre Fábio ainda tinha um último ensinamento para compartilhar, e esse ensinamento mudaria para sempre a forma como Anitta e milhões de brasileiros enxergariam suas próprias vidas. O auditório estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra trocada entre Anitta e o padre Fábio de Mello. O Brasil inteiro acompanhava o desenrolar de um dos momentos mais inesperados e emocionantes já transmitidos ao vivo. Anitta, que antes parecia resistente, agora olhava para o padre com uma expressão diferente. Não era mais a artista de sucesso que tentava entender uma questão filosófica, mas sim uma mulher que finalmente havia encontrado palavras para definir aquilo que sentia há tanto tempo. Padre Fábio, percebendo que aquele era o momento de entregar sua mensagem final, olhou diretamente para a cantora e disse com firmeza e doçura: Anitta, o que você vive hoje tantas outras pessoas vivem também. E a grande maioria nunca consegue colocar isso em palavras. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Você não é o que conquistou. Você não é os aplausos que recebe, nem os prêmios que acumula. Sua essência não depende do que o mundo diz sobre você. A cantora, visivelmente emocionada, assentiu levemente sem dizer nada, apenas absorvendo aquelas palavras. Quando tudo isso acabar, quando as luzes do palco se apagarem, o que restará não será o que você fez para o mundo, mas o que você fez para a sua alma. O que preenche esse vazio não é a próxima conquista, não é o próximo sucesso. É encontrar dentro de si algo que não dependa de nada disso. O auditório começou a aplaudir lentamente, crescendo em intensidade, enquanto lágrimas discretas escorriam pelo rosto de Anitta. O momento que antes era de tensão, agora se transformava em um instante de pura verdade. A cantora finalmente pegou o microfone, sua voz ainda um pouco embargada, e falou com sinceridade. Eu nunca pensei que estaria aqui tendo essa conversa, sentindo tudo isso tão forte. Mas acho que hoje eu entendi uma coisa. Não importa o quanto eu conquiste. Se eu não estiver bem comigo mesma, nada disso vai realmente me preencher. A plateia explodiu em aplausos, não apenas pela conversa, mas pelo impacto que aquelas palavras estavam causando em milhões de pessoas que assistiam ao programa. Nas redes sociais, o Brasil inteiro comentava sobre o momento. Vídeos do debate já acumulavam milhões de visualizações em poucos minutos. Pessoas de diferentes realidades compartilhavam suas próprias histórias, afirmando que nunca haviam se sentido tão compreendidas. O apresentador, percebendo a profundidade do que havia acontecido, tentou encerrar o programa com um tom leve, mas era impossível ignorar a grandiosidade daquele instante.
A televisão brasileira havia registrado algo muito maior do que um simples encontro entre um religioso e uma estrela pop. Havia sido um momento de verdade, de vulnerabilidade e de uma reflexão que tocou o coração de milhões de brasileiros. Naquela manhã, o Brasil viu algo raro na televisão, um diálogo verdadeiro, sem roteiros, sem máscaras, apenas uma conversa profunda entre duas pessoas que, apesar de vidas tão diferentes, compartilharam uma mesma busca por significado. O que aconteceu? Naquele palco não ficou apenas entre Anitta e o padre Fábio de Mello. Ficou dentro de cada espectador que em algum momento da vida já sentiu esse vazio inexplicável. Agora eu pergunto para você, você já passou por isso? Já sentiu que mesmo tendo tudo algo, ainda parecia faltar? Comente aqui abaixo sua experiência, porque sua história pode ajudar outras pessoas, que também buscam um caminho mais verdadeiro. E não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!